Olá, sejam todos muito bem-vindos à 10ª das 13 lives da Maratona Resolvendo a Gestão. Meu nome é Sabrine Magalhães, eu ajudo fisioterapeutas a organizarem, alavancarem seus estúdios de Pilates através do método Gestão Corpo e Pilates. É um método que a gente aplica no nosso estúdio há 5 anos e colhemos muitos resultados. Então, eu me comprometi que durante 13 lives eu estaria aqui para trocar com colegas, com profissionais, assuntos tão importantes como gestão, administração, gerências dos nossos estúdios de Pilates. E hoje, o tema da live de hoje vai ser o poder dos vídeos, como os vídeos podem nos ajudar a divulgar, a alavancar os nossos estúdios, principalmente depois de um período tão desafiador que a gente passou e ainda está vivendo. Então você, fisioterapeuta, que tem estúdio de Pilates, que deseja retomar com as suas atividades ou que esteja pensando em reabrir os seus estúdios, se preparando aí para 2021, esteja aqui com a gente até o final dessa live. E se você não assistiu ainda, tem aqui no meu feed as outras 9 lives dessa maratona de 13 do Resolvendo a Gestão. Lá a gente passa dicas, informações, orientações, estratégias sobre vários assuntos da gestão, justamente para organizar os processos e alavancar os nossos estúdios aí, preparar realmente para 2021. Sabemos que nós, profissionais de saúde, fisioterapeutas, negligenciamos tanto essa parte administrativa, burocrática, financeira. Então, a gente precisa de dicas, de informações, de orientações, de bate-papo para estar trocando mesmo dicas, orientações mesmo nesses assuntos de gestão e administração dos nossos negócios, né? E como hoje, o tema da live de hoje vai ser o poder dos vídeos para estar divulgando os nossos negócios nas redes sociais, eu convido a Leila Pinho, a querida Leila Pinho, empreendedora, especialista na produção e no assunto de vídeo, e eu não poderia chamar outra pessoa para falar sobre esse assunto. Deixa eu ver se ela já está aqui. Vamos ver se ela vai entrar aí. Oi, Leila. Olá, boa tarde, Sabrine, tudo bom? Bem? Boa tarde, que prazer ter você aqui. Desde já eu te agradeço a sua disponibilidade em plena quinta-feira, 1h da tarde, nas suas férias, você está aqui com a gente. Então, Empreendedor não tira férias total. Pois é, né? Faz parte, né? Faz parte do negócio. Desde já eu quero te agradecer. É muito importante a gente receber profissionais renomados, profissionais realmente especialistas nos assuntos, para a gente poder estar passando quanto mais dicas, informações, orientações para os nossos colegas, né? Então, antes da gente começar, eu vou deixar você se apresentar e desde já te agradeço. Imagina, agradecimento é todo meu pelo convite. Muito obrigada mesmo. E é um prazeraço estar aqui com você e com as pessoas que estão entrando, que estão aí participando. E muito legal porque você já produz um conteúdo de valor, né, Sabrina? Hoje em dia, eu vejo que os empreendedores eles estão mais conscientes sobre a importância de realmente produzir um conteúdo de valor e não ficar focado o tempo inteiro em vender, vender, vender. Porque a gente quer comprar, mas a gente não gosta de gente que quer vender o tempo todo, não é verdade? Então, e principalmente prazer. A gente, né? Eu acho que a minha classe, né? A área de saúde em geral, né? Mas falando mais especificamente do fisioterapeuta, do gestor do estúdio de Pilates, a gente ainda vê essa classe muito preocupada com a venda, né? Mas antes da venda, ele não sabe que ele precisa primeiro vender todo o valor que tem por trás daquele produto, né? Então a gente realmente trabalha muito dessa forma, né? E os vídeos estão aí para nos ajudarem a cada dia mais e aproveitar essa ferramenta aqui gigante da rede social, né? Para a gente poder estar usando também como uma grande ferramenta, né? Para você mostrar conteúdo, mostrar o valor por trás do seu produto, não somente vender como carro-chefe aquele produto, né? Seja ele físico ou digital, né? Com certeza, é isso aí. Essa área de saúde é uma área muito bacana, assim, eu trabalhei muitos anos. Bom, eu vou só antes fazer uma apresentação rápida também, né? Claro. O meu nome é Leila Pinho, eu sou jornalista, estrategista em vídeos com smartphone e o meu propósito é impactar as empreendedoras. Eu tenho um foco muito grande, a minha persona é empreendedora, é a mulher. Eu amo trabalhar com mulheres, cada vez mais conexão eu tenho com esse público. Então eu foco o meu trabalho muito em ajudar as empreendedoras a gravarem vídeos melhores e vídeos estratégicos. Para quê? Para gerar credibilidade,
para atrair clientes e, consequentemente, vender mais. Porque a venda é, como você disse, é um processo. É uma consequência disso tudo, né? Então, e eu amo esse público de saúde, sabe, Sabrina? Porque o público de saúde, cara, tem um universo de conhecimento muito vasto. É um público, assim, que tem muita coisa bacana para compartilhar. E é muito legal. E, às vezes, é um público que tem uma carência, e que eu acredito que é uma carência que muitos outros profissionais têm, que é de não saber lidar com o marketing, né? Eu acredito que um fisioterapeuta não estuda ou não tem muito conhecimento durante os anos de faculdade de marketing. Quer dizer, ele sai da faculdade, ele vai para o mercado, ele vai trabalhar, mas e aí? Como é que eu vendo meu estudo de Pilates? Como é que eu faço marketing de relacionamento? Como é que eu atraio a atenção das pessoas? Quer dizer, eu não tenho esse conhecimento, mas eu preciso empreender, eu preciso me virar e eu preciso fazer isso. Então, essa área da saúde é uma área maravilhosa que eu tenho muito carinho e tenho um prazer estar aqui com você. Ai, obrigada, obrigada. Você falou tudo, realmente. A gente sai da faculdade sabendo muito da nossa área técnica, né? A gente aprende a habilidade técnica, que é você sair da faculdade e atender. Ponto. Agora, atender a quem, né? Como que você vai divulgar o seu trabalho? Como que você vai adquirir paciente? Como que você vai abrir seu consultório? Como você vai abrir sua clínica, seu estúdio? Isso a gente não tem nenhuma cadeira dessa na faculdade. Então, a gente sai realmente com uma bagagem muito grande de atendimento. Agora, toda a arrumação da casa por trás, é o que eu chamo de bastidor, né? Todo bastidor por trás, o físio, ele precisa buscar. E a gente ainda vê colegas que ainda não buscam esse conhecimento, né? O conhecimento do marketing, o conhecimento da gestão, o conhecimento do administrativo mesmo do seu negócio, né? E aí ele fica só com foco do atendimento. Da mesma forma, ele vai para a rede social e ele quer só vender o seu atendimento, né? Ele não quer vender o valor disso tudo, né? Nesse caso, o Pilates. Não adianta ir para a rede social e ficar falando que o Pilates 2 vezes na semana é X. Ele vai achar caro. Você ainda não mostrou o benefício, o valor, o que ele compra além do Pilates, né? O que a gente precisa, né? Vender o que ele está comprando, né? Ele não compra o Pilates, ele compra todo o benefício que tem por trás, né? E é uma carência muito grande nesse público, né? Da saúde e, em específico, o fisioterapeuta. A gente vê que, como o fisioterapeuta lida direto com o paciente, lida direto com a dor, né, física, ele lida direto com a carência, né? Dificilmente um paciente vai buscar um fisioterapeuta que tem dor, né? Então, ele já está lidando diretamente com aquela dor. Então, se ele não realmente faz um preparo antes dele vender a técnica dele, a tendência é esse paciente não nem ficar, né, com ele, né? É uma área que realmente a gente precisa abrir os olhos, né? Nós, gestores, empreendedores, abrir os olhos para realmente esse bastidor, né? Para que aquele cliente chegue até você e que ele permaneça, né? Que ele continue, né? Eu já vou começar aqui direto, aproveitando o nosso pouco tempo que a gente tem, para sugar todas as suas energias aí de informações e de dicas. Bora e já vou começar direto no assunto, perguntando aí uma melhor estratégia para vídeos, para quem aí está querendo retomar, né? Em específico com seus estúdios de Pilates. Que dica que você daria aí? Qual a melhor estratégia, né? Que você vê, né? Nesse cenário de retomada, né? Eu acredito o seguinte, Sabrina, você vai contribuir também com a sua experiência e, lógico, né? A gente vai trocar aqui. Eu acredito que nesse momento de retomada, algumas pessoas, alguns clientes já voltaram e outros clientes não. A gente está vendo, assim, de uma maneira geral, nos comércios, em todos os ramos, em todos os nichos de negócio, essa divisão, vamos dizer assim. Aquela galera que falou assim, não, eu preciso voltar, minha coluna tá, cara, tá torrada, tá fudidaça, entende? Eu preciso voltar pro Pilates. Quer dizer, aquilo tá me fazendo muita falta e eu volto pro Pilates. Eu vejo que tá tomando as medidas de segurança e eu volto, mas tem aquela galera que fala assim, não, eu não vou voltar porque eu tenho medo, porque na minha casa tem uma pessoa idosa que pode pegar Covid. Quer dizer, cada um vai avaliar dentro da sua situação e tomar a decisão que julga melhor. Então eu vejo muito essa divisão. A galera que tá indo, tá retomando a normalidade aos poucos e a galera que ainda tá reclusa, ainda tá no isolamento social. Então, uma estratégia muito bacana nesse momento é reforce quais são as medidas de segurança sanitária que o seu estúdio está tomando nesse momento. Porque as pessoas ainda estão com medo. As pessoas ainda estão inseguras. E se elas estão com medo, se elas estão inseguras, o seu papel como gestor do estúdio de Pilates é mostrar o tempo todo, com frequência, estratégia de repetição mesmo, né? De que você está tomando várias medidas. Então, a minha sugestão é grave vídeos com frequência e mostre com frequência nos stories que
quais são as suas medidas de segurança, mas é mostrar todas. Então, quais as medidas que você está tomando desde a porta de entrada do seu estúdio de Pilates até o banheiro. Então, os funcionários estão usando máscara. Em quais superfícies do estúdio vocês passam o álcool em gel? Como é que funciona durante a aula do Pilates? Tem distanciamento dos alunos? Como é que funciona a higienização dos equipamentos que vocês usam? Tem higienização? A sala é aberta ou é fechada? Porque a gente sabe que o estúdio de Pilates, por exemplo, que trabalha com o local fechado, já é um fator, um fator difícil, né? Um fator negativo, porque a gente precisa da circulação do ar. Então, assim, você precisa mostrar isso com frequência. A minha sugestão é, mostre isso com frequência no Stories. Então, sei lá, você grava dia sim, dia não, você mostra um vídeo. Cada dia você mostra uma coisa diferente. Então, outro exemplo que você pode fazer, além disso, né, de gravar para o Stories ali com frequência, você pode fazer um vídeo mais longo para o feed, para o IGTV, até ali para o Reels mesmo, mostrando todas as medidas. E aí você mostra com detalhe tudo que o estúdio está fazendo. Porque isso reforça a segurança, mostra para a pessoa que você realmente está tomando uma medida. Credibilidade também, né? Para você, para o seu estúdio, né? E confiança, né? E confiança, porque isso é o aproveitar gatilho. os reels agora, né? Para fazer esses pequenos vídeos, né? Também. Isso aí, a Lud está falando. Mostrar o passo a passo, fico curiosa. É isso, porque o que acontece? Isso é o gatilho mental da prova concreta. Por que isso é forte? Porque a gente acredita no que vê. A gente acredita no que vê. Uma coisa é eu, Leila, falar assim, olha, eu tô aqui no meu estúdio e a gente tá tomando todas as medidas de segurança. Outra coisa é eu mostrar todos os dias. Ou você chegando, você higienizando no final do atendimento, né? Perfeito. E é o que você falou, eu vejo muitos colegas também postando a foto, né? O cartaz, né? Das figurinhas que pegou lá no Google. Né? Outra coisa é você estar de máscara, é você mostrar higienizando, é você passando álcool, é você estar de luva, né? Perfeito. Diferente daquele post, né? Que às vezes você posta ou que você envia, né? No WhatsApp, né? Exatamente. Eu passei por uma experiência que não é com estúdio de Pilates, mas se aplica, né? É um outro tipo de negócio, mas só para entender. Eu fui num restaurante em Macaé há uns 3 meses atrás, Sabrina. E eu fui nesse restaurante, almocei, e aí eu postei um stories contando que aquele restaurante não estava mostrando em vídeos todas as medidas de segurança. E eu me senti super segura lá dentro, Sabrina, porque tinha muita medida de segurança. E aí uma pessoa me perguntou assim, Leila, mas como é que tá lá? Tá legal mesmo? Porque eu tive vontade de ir lá, mas não fui porque eu não sabia como estava. Então olha só que oportunidade que você tem de mostrar para as pessoas que você tem essa segurança para que elas se sintam confiantes de ir até você. Então, isso é uma coisa super importante. Quer ver uma outra coisa legal também, Sabrina? Eu separei mais 2 coisas legais. Uma é, grave vídeos de depoimentos dos clientes que já estão frequentando o estúdio. Então, as pessoas que já estão frequentando, elas já têm a experiência de como está funcionando. A vivência, né? O que elas sentiram, né? Com certeza. Porque isso é muito forte. Então, por exemplo, uma pessoa, um cliente que está aí no seu estúdio, ou que está no estúdio das pessoas que estão vendo esse vídeo, ou que vão ver esse vídeo, a pessoa já passou por aquilo. Então, peça àquele cliente que está tendo uma experiência positiva no seu estabelecimento, né? No seu estúdio, para gravar um vídeo citando como que ele está percebendo. Porque a gente confia em pessoas. Se eu vejo que uma pessoa está indo no estúdio e que ela está se sentindo segura, que está tudo bacana, eu me sinto muito mais confiante de ir. Porque eu confio muito mais nas pessoas. Então, esse é um ótimo exemplo também que o estúdio de Pilates pode usar. E um terceiro exemplo que poucas pessoas, acredito, pensam em usar e que eu acredito que poucas pessoas usam é o seguinte. Eu não sei como é que está funcionando as regras, sabe, Sabrina, assim, dos estabelecimentos, dos estúdios de Pilates para a volta. Mas eu acredito que os estúdios estejam fazendo ou tenham feito nos funcionários exames. Então, se você fez o exame no funcionário, faz um vídeo e mostra o exame. Gatilho de prova concreta. Olha só, hoje a gente nossos funcionários foram fazer os exames aqui de Covid e negativo. Tá tudo mostra o exame. Tá tudo ok. Olha que legal, isso tá no papel. Você mostra o papel, gera confiança também. Então, assim, tem muitas formas de você... A grande questão aqui é trabalhar a percepção de valor no que diz respeito à segurança. Por isso que eu acho que tem que fazer com repetição até que essa situação de normalidade realmente volte. Acho que você falando, pegando esse gancho, você falando dessa forma, me lembra que antes de tudo isso, né, o cliente chegava no estúdio, pelo menos aqui, acho que na grande maioria, e ele procurava um lugar, claro, de segurança,
mas ele procurava, às vezes, um lugar amplo, um lugar que tivesse uma recepção aconchegante, né? Que ele pudesse sentar para descansar, pudesse sentar porque ele veio da rua, para esperar o seu próximo horário. Talvez ele procurasse isso, agora não. Agora ele entra no estúdio perguntando se tem janela, se a janela abre, se tem distanciamento de 2 metros, se você está usando álcool 70 mesmo, como é que é o procedimento. Então a gente precisa mostrar isso, né? E outra coisa bacana também, te complementando essas super dicas aí que você deu, é a gente gravar, eu acho, vídeos pequenos, no sentido assim, agora eu vou mostrar como o instrutor está trabalhando. Né? Ele coloca máscara, ele coloca luva, ele faz a temperatura, né? A aferição da temperatura dele, passa o álcool, tá. Agora, como o estúdio está sendo feito? Tá? Está sendo higienizado o piso, o aparelho, o banheiro. Eu acho que a gente, né? Qual é o procedimento com o aluno, o paciente, quando ele chega? De repente, fazer vídeos mais separados também é bacana, Ótimo. né? Muito bom. Para realmente a pessoa falar assim, deixa eu ver como o profissional está lidando. Agora, deixa eu ver quando eu chego no estúdio, o que é feito comigo, né? E isso é legal que você falou, porque você vai ter um volume maior de vídeos sobre o mesmo assunto que é a segurança sanitária. Ótima estratégia essa que você disse também. E aí você pode também ir colocando dia a dia, não precisa colocar todos no mesmo dia, né? Você pode ir colocando dia a dia. E foi o que você falou, de repetir, né? Não basta fazer uma vez só, né? Isso. Até porque os públicos são diferentes e a repetição vai gerando essa confiança, né? Vai gerando essa credibilidade, essa segurança, né? Isso também é legal, né? Muito importante. Eu acredito muito nisso. E aí, também. pegando esse gancho aí, Leila, o que você sugere aí para nós fisioterapeutas, né, em específico para a gente, o que não pode faltar, o que a gente tem que levar para os nossos vídeos, acrescentando aí, né, o que você já falou das medidas de higiene, o que não pode faltar para nós fisioterapeutas, o que a gente tem que levar para os nossos vídeos, né? Principalmente falando de pilates. Então, o que eu acho, Sabrina? Existe um universo muito amplo do que você pode abordar em vídeo. Quando você me fez essa pergunta, eu fiquei refletindo sobre ela um tempo. E eu, sinceramente, vou te dizer, eu não consigo pensar em uma, duas. Existem muitas coisas que você pode abordar nos vídeos, né? E aí eu vou falar de uma coisa muito interessante que eu aprendi até com um mentor de vídeos também. Ele é videomaker, ele já trabalhou para o Conrado Adolfo. E ele explica sobre o tripé de conteúdo dos vídeos, né? Que é vídeos que entretêm, vídeos que educam e vídeos que transformam. O que é isso? Vídeo que entretém. Porque que tipo de conteúdo o fisioterapeuta não pode deixar de produzir para as redes sociais em vídeo? Cara, tem um monte de coisa que ele pode produzir, né? Então, vídeos que entretêm. Você pode produzir memes, coisas relacionadas, por exemplo, à expectativa que o cliente de Pilates tem sobre o Pilates e qual é a realidade, uma situação engraçada. Você pode produzir bastante conteúdo que educa. Eu me identifico muito com o conteúdo que educa. Eu acho que no ponto de vista do Pilates, que está ligado à educação corporal, que está ligado ao benefício corporal, vocês têm muita coisa aí para ensinar. Então, qual é a postura certa que a pessoa precisa sentar na cadeira no home office hoje? Mostra um exercício, por exemplo, grava um exercício aí do instrutor fazendo o exercício do Pilates com o aluno, ele grava aquele exercício e explica o que aquele exercício trabalha e qual é o benefício que ele traz. Então, olha, esse exercício que eu estou fazendo aqui com esse aluno é um exercício excelente para quem tem dor lombar. Olha que a gente trabalhando esse músculo tal. Então, vocês... E as pessoas automaticamente elas vão se identificar se elas tiverem a dor lombar, né? Exato. Ela vai falar assim, eu preciso disso, porque eu sinto dor lombar. E aí ela vai prestar atenção naquele conteúdo, né? Então, tem essa questão também do conteúdo que educa e tem o do conteúdo que transforma. O que é o conteúdo que transforma? É aquele conteúdo que leva a gente à reflexão. No caso do Pilates, eu pensei muito sobre a questão da consciência corporal e muito sobre o comportamento do aluno. Então, por exemplo, é aquele tipo de conteúdo em que você vai produzir estimulando o aluno que ele pense sobre como ele é corresponsável, responsável direto pelo benefício que o Pilates vai trazer no corpo dele. Porque não adianta o instrutor ir lá fazer maravilha se ele não seguir o que for instruído a ele fazer. Ele também é responsável pelo resultado que aquele trabalho gera. Então, às vezes, esse conteúdo que transforma também é interessante. Agora, o que eu acho que não deve faltar é o seguinte, que não pode faltar mesmo. Se tivesse que elencar o primeiro conteúdo dos fisioterapeutas, o que o seu potencial cliente interessa saber relacionado ao que você faz. Então, vamos pensar no público de Pilates, mas vamos pensar num público mais específico. Gestante.
Gestante procura muito por Pilates. O que que as gestantes querem saber sobre Pilates? Pode ser O que que elas de fato buscam, né? Elas não Exato. buscam Pilates. O que que elas buscam, né? O que que elas buscam? Ah, eu quero, sei lá, ter mais conforto na hora de dormir, porque está muito desconfortável a minha Sim. coluna. O que que essa cliente específica tem de dúvida relacionada ao seu trabalho? O que que o profissional fisioterapeuta, o gestor do estúdio de Pilates precisa fazer? Entender essas dúvidas, esses pontos de interesse e produzir conteúdo sobre isso. Então, se a grávida tem esse interesse, não, eu procuro Pilates porque eu quero melhorar realmente o meu sono, minha coluna está doendo muito, faça um vídeo sobre isso, né? Faça um vídeo dizendo benefícios que o Pilates traz para as grávidas, principalmente o sono da gestante, por exemplo. Então, você está muito sensível ao interesse das pessoas. A gente, para atrair o interesse do outro, a gente tem que se interessar verdadeiramente no outro. Então, o que o seu cliente quiser saber, você precisa produzir conteúdo do interesse dele. Isso é o que não pode faltar. Agora, tem muitas outras coisas importantes. Contar a sua história, essa coisa que aproxima. Então, qual que é a história da Sabrine? Quem que é a Sabrine? Por que ela faz Pilates? Qual que é a história do estúdio da Sabrine? Histórias dos seus clientes, né? Contar os casos ali, contar histórias dos seus funcionários. As pessoas gostam dessa relação mais próxima em rede social. Elas se conectam mais, né? E até se identificam também, né? Com algumas histórias, né? Se identificam Isso é com legal algumas também, histórias. porque ativa como forma de gatilho. Às vezes elas nem estavam pensando naquilo, né? E aí você acaba despertando o interesse nelas e elas podem, né, se identificar com alguma situação que às vezes nem estava passando pela cabeça dela, né? Mas através daquele vídeo ou através daquele depoimento, né, ela acaba se conectando, né? Muito, acontece muito, e as pessoas gostam de saber, nessa pitadinha da coisa, às vezes até da vida pessoal, alguma curiosidade, isso é Sim. legal de contar, porque as pessoas se conectam, como você disse. Então, isso é uma coisa que eu acho que não pode faltar, né? Essa questão de contar as histórias, é o uso do storytelling mesmo, é você contar as histórias. Tem milhares de histórias de vivências de pacientes, por exemplo, que vão tratar no estúdio de Pilates e que tem um resultado. Eu não sei o que diz respeito assim, específico sobre se o conselho rege alguma coisa que não pode falar, porque cada conselho de saúde ele tem a sua norma, né, Sabrina? A gente tem muita proibição de antes e depois. Isso eles proíbem muito na rede. Embora a gente ainda veja, mas eles proíbem bastante, né? É a propaganda, né, do antes e depois, né? Principalmente na área de estética, na área de pilates, a gente também vê, hoje a gente vê menos, porque é proibido, né, pelo nosso código de ética. E claro, né, a divulgação do paciente sem autorização devida, né? Mas isso também é proibido. Mas não impede da gente fazer, né? A gente, enquanto instrutor, né? Com o outro colega instrutor, como você orientou, a gente demonstrar algum exercício. Não necessariamente a gente precisa pegar um paciente para isso, né? E você falou sobre isso também, eu voltando um pouquinho, é legal também, eu vejo, né, que é interessante a gente fazer vídeos de divulgação mostrando também o errado. Às vezes você faz algum exercício, filma e mostra o que foi errado, né? O que ele não deve fazer, ou por que ele pode gerar dor através daquele exercício, porque está numa postura errada. Isso também é legal, né? Mostrar o errado também, né? Muito Não bom. necessariamente precisa ser um paciente, já que a gente não tem essa liberação, né, pelo nosso conselho. Pode ser o próprio instrutor mostrando, orientando, né? Isso também é bacana, né? Muito bacana. E eu vejo também que uma coisa muito legal para esse período principal aqui de pandemia, em que a gente está nessa retomada aos poucos, é pensar sobre a necessidade do seu cliente que ainda não voltou. Porque tem uma parcela que está em casa, eu fiquei hoje pensando, sabe, Sabrina? Eu trabalho em casa, eu trabalho em home office. Gente, eu tenho muito, Sabrina, às vezes eu tenho muita dor na coluna. Então, a pessoa que está em home office, que não está habituada a trabalhar com aquela cadeira Sim. dura da sala de jantar dela, com aquela mesa que não é específica para trabalho, E ela tá durante esse tempo todo, né, Leila? Uma coisa é você ficar 3 meses, 2 meses, outra coisa é você ficar 8 meses nessa situação, né? As dores estão começando a aparecer agora, depois do 6º mês, 7º mês. Pessoas que nunca tiveram dores na lombar, nunca tiveram cervicalgia, torcicolo, começaram a aparecer, porque estão nessa situação em casa, né? Exatamente, é isso que você falou que eu achei muito legal do exercício do certo e errado. Por que não, por exemplo, fazer vídeos curtos? Você pode usar o Reels, por exemplo, para fazer isso. Você pode usar o Stories, você pode usar o Feed. Fazer vídeos curtos sobre 2 exercícios que você pode fazer em casa para ter a sua coluna fortalecida nesse momento de pandemia que você está aí
né, realmente se desgastando por causa do home office, sei lá, exercícios que podem ser úteis para essa realidade atual dessas pessoas. Porque o seu cliente que vai ver isso, que ainda não voltou para o estúdio, ele vai ver valor naquilo. Pô, olha que bacana, né? O meu estúdio eu não voltei, mas olha só que legal o exercício que eles estão me propondo aqui. Eu vou fazer esse exercício e de repente aquilo vai ajudar um pouco essa pessoa a ter mais qualidade de vida nesse período de pandemia. Então, pensar sobre essa necessidade das pessoas que estão agora realmente ainda em isolamento social. O que elas estão precisando, né? E tem um grande número de pessoas ainda, o percentual ainda é grande, né? Das pessoas que ainda não voltaram, né? Ou por medo, ou ainda por apreensão, ou porque elas se organizaram tanto no seu home office ali, né? Que ainda não tem necessidade delas voltarem ao seu trabalho. Então, elas também não veem a necessidade de voltar para a atividade física. Muitas estão fazendo aula online, né? E acabam tendo esse comodismo de ainda permanecer em casa, né? Mas vendo as orientações, até as medidas de higiene, acabam se estimulando realmente a voltarem, a retomarem, né? E você falou sobre isso também, Leila, voltando aqui também um pouquinho, como dica aí para os colegas, eu cito o exemplo do meu perfil, do próprio estúdio nosso aqui. A gente faz muita postagem de dicas, de orientações de exercício, 3 formas de evitar dor lombar, 2 formas de aliviar a cervicalgia, posição correta para dormir. Mas a gente faz muito post. Então, fixo, né? De forma estática, intercalar com os vídeos, né? É muito importante. Por aquilo que você falou, né? Os alunos, os pacientes, as pessoas, elas vão se conectar melhor com aquele vídeo, né? Vai ser mais visível, vai ser mais próximo do normal delas, né? Do que uma foto, né? Do que um post estático, né? Então, intercalar com os vídeos também é muito interessante, né, Leila? Muito interessante. Vídeo, né? Nos stories. E outra coisa, as pessoas se conectam muito mais. O que que acontece? É uma coisa óbvia, mas que as pessoas não pensam muito sobre isso. A vida é movimento. A vida acontece em vídeo. A vida é um grande vídeo. A sua memória é uma grande ilha de edição, onde você edita o vídeo. Então percebe que o vídeo é orgânico? O vídeo é a forma natural de eu entender o mundo. Porque eu não vejo o mundo só. Eu vejo e eu ouço e o tempo inteiro tem movimento. Então olha como que o vídeo é muito mais orgânico, muito mais familiar para mim do que uma foto. Então ele tem muita força. E assim, essa coisa que você falou, a pessoa que está lá distante e que ainda não voltou, e aí é seu aluno, Sabrina, por exemplo, ele te vê no vídeo, cara, aquilo dá um conforto para a pessoa. Pô, legal, Sabrina, que saudade de você. Aquilo gera a conexão, sabe? E quem não te conhece vai ver você falando, vai ver sua forma, o tom de voz, a forma que você se expressa. É diferente, né, de você estar ali, 2 formas de fazer exercício. Parada, né? É diferente quando você se expressa, né? Aí, pegando esse gancho, deixa eu te fazer essa pergunta. Como que a gente se programa? Como elaborar isso? Existe algum cronograma? O que você sugere, assim, para nós? Por quê? Porque a vida do fisioterapeuta, assim como, né, de um empreendedor, é agitadíssima, tem 1001 atividades, mas a gente sabe que a gente precisa reservar um tempo para esse nosso lado. Então, assim, como elaborar conteúdos? Mas assim, tem algum cronograma que você orienta? Tem um dia na semana para você fazer todos os vídeos? Ou você faz um por dia? Porque eu, por exemplo, como profissional, eu até te falei antes dessa live, eu não me atento muito para estar 100% perfeito, para eu ter um cenário adequado. Por exemplo, essa live, eu queria muito estar na minha casa com um fundo lindo igual o seu, branco atrás. Só que é no estúdio, então vai ser no estúdio. Então o vídeo de hoje é aqui, né? Natural, ao vivo, a gente erra, a gente volta, porque as pessoas são assim, né? Você falou muito isso, né? A vida passa e o vídeo também é orgânico, né? Tudo é muito natural. Então, assim, você orienta a elaborar esses conteúdos em forma de cronograma, todo dia, ou tira um dia para fazer? O que você orienta, Leila? Na sua experiência, né? De acordo com a sua experiência, para nós aí que temos 1001 atividades. Eu acho o seguinte, Sabrina, eu acho que essa programação do conteúdo em vídeo, ela tem que estar vinculada à programação geral, no caso aqui, vamos citar o caso específico aqui do Instagram, das postagens que você está programando para o mês, para a semana. Então, cada profissional vai ter um método de programação. E isso é algo pessoal. Porque eu funciono com um método, você funciona com outro. Cada um tem um método. Sim. O que eu acho é que o conteúdo em vídeo ele tem que estar
dentro dessa programação das postagens, que é uma programação mais ampla, do conteúdo que vai ser programado ali para aquele primeiro mês seguinte da rede social. E aí, o que eu acho que é uma coisa que ajuda bastante na questão da facilidade? Porque é o que você falou, você tem várias atividades. Você dá aula, você faz gestão administrativa, você é o RH do seu negócio, você tem um monte de coisa. E às vezes esse fato de ter muitas coisas faz com que o profissional procrastine a gravação de vídeos. A live é uma ótima forma de você aproveitar conteúdo. Você faz isso muito bem, você grava as lives, que a live é o conteúdo raiz, é o vídeo raiz, que é o vídeo extenso e longo, e você tira aqui vídeos curtinhos, que são os vídeos Nutella ou Nugget. Você já se comprometeu em fazer, né? Você já se comprometeu a fazer, você faz. Uma outra forma que eu vejo pouquíssimas pessoas usando é reaproveitar os stories. Esses dias eu até postei um vídeo citando justamente Bacana, isso. eu vi essa sua dica. Bacana, é você pegar o conteúdo que você colocou no Stories e colocar no feed, já que lá ele vai sair, né? 24 horas. Exato! Porque assim, pensa que amanhã você vai fazer o conteúdo justamente mostrando uma medida sanitária específica lá do seu estúdio, tá? E aí você gravou aquele Stories, você tem ali um vídeo, vamos colocar aí de 45 segundos, que você gravou pro Stories. Antes de você pegar ele ali no Stories, colocar GIF, colocar texto, encher aquele vídeo de elemento, a minha dica é: pega aquele vídeo que você gravou e baixa ele no rolo da sua câmera. Porque depois você vai pegar aquele vídeo, editar num programa de edição, colocar no formato específico para o feed e aí sim publicar. Então essa forma é uma forma fácil, que as pessoas geralmente já produzem um conteúdo ali para Stories, e você reaproveitar aquilo. Agora, é interessante sim, é importante sim, você produzir os conteúdos específicos para o IGTV, por exemplo, que é um conteúdo mais longo, e aí pensar um conteúdo. O que eu sugiro? Que o profissional tire um momento, sei lá, às vezes ele tem um dia por mês que é um dia mais tranquilo, e ele programe naquele dia gravar 3, 4, 5 vídeos de uma vez só. Vídeos curtos, 1 minuto e meio, 2 minutos. Ó, eu vou gravar um vídeo aqui sobre a minha história. O segundo vídeo aqui eu vou gravar sobre um caso específico de um paciente que eu acho que é muito comum. E aí ele vai fazendo isso. A Lud falou aqui. Ai, gente, ela perdeu a aula de aproveitar os stories. Perfeito, Ludmila. Dica da Leila. Eu vi essa dica. É de você realmente pegar o conteúdo lá dos stories, guarda ele, e lá na frente você acaba usando ele como vídeo. Formata, coloca lá a headline direitinho, se você colocar a legenda, coloca, né? Para você estar reaproveitando essa sua informação, orientação, divulgação, né, do seu negócio. Isso aí é muito bacana também. Eu procuro fazer... Pode falar, Leila. O próprio Reels ali também, Sabrina. Então, por exemplo, às vezes eu vejo que a pessoa tem o hábito de postar o Reels ali na hora. Por que você não programa, tira um dia da sua semana e você grava 4 Reels vídeos de uma vez e você salva tudo no rolo? Só que você não precisa publicar naquele dia. Isso dá um adianto do caramba para a vida da gente, entende? Então, eu uso aqui no estúdio, acho que serve até como dica para os colegas. Eu coloco como, além das lives, né, que eu já me comprometi em estar aqui, justamente para estar fazendo esse tipo de conteúdo, né, longo, para depois a gente estar aproveitando esse material para divulgar para mais pessoas. Além disso, nós fisioterapeutas, a gente precisa de fazer evolução, né, dos nossos pacientes. Isso é um calo para a gente. Porque, como eu falei, o fisioterapeuta coloca a mão na massa e só sabe atender, chega um paciente, sai, chega outro, chegam 2, chegam 3, se você está atendendo 3, enfim. É uma rotatividade grande. Quando você vê, sua manhã já acabou, seu dia já acabou. Então, a dica é, o fisioterapeuta tirar um horário como se fosse o horário do atendimento. Como se ele fosse atender alguém. Então, ele precisa estar ali naquele horário para atender alguém. E esse alguém é o estúdio dele. Então, ele vai tirar aquela 1 hora ou 2 horas, dependendo da lista de atividades que ele foi executar, e aí ele vai fazer a evolução dos seus pacientes, dos seus alunos, que é uma ficha onde você tem que dizer o que você fez, como ele estava, como ele saiu. Isso é por atendimento. Então, a gente tem que fazer, é a obrigação da gente fazer isso. E, além de você fazer isso, você vai arrumar a sua rotina administrativa, aquele dia, o que entrou, o que saiu no seu estúdio. E aí você vai acrescentar a sua postagem do dia seguinte, você vai elaborar aquele conteúdo e aquele vídeo ali que você vai fazer no story, que você vai, né, criar essa linha, né, de atividades, exatamente, e encarar ela como se fosse um horário de atendimento, né? Porque se a gente não coloca esse horário, as coisas são muito atropeladas dentro de um estúdio, né? Justamente porque a rotina é muito grande. E aí, o fisioterapeuta não faz, ele acaba negligenciando isso, né?
E aí não faz post, não faz vídeo, não divulga, ou divulga qualquer coisa, pega uma foto lá no Google e posta. Então, assim, acaba sendo... Travou um pouquinho, agora voltou. Acaba você negligenciando realmente um assunto tão importante e uma atividade tão importante dentro do seu estúdio. E que os vídeos estejam encaixados aí, né, nessa linha, né? Eu acho que essa é uma dica bacana. Normalmente eu tiro a sexta-feira, eu tenho 2 horinhas, 3 horinhas, dependendo da atividade. Eu não tô nem na minha casa, eu tô dentro do meu estúdio nesse dia. Então é nesse dia que eu me comprometi como se fossem pacientes. Eu tenho que estar ali naquele horário, naquele dia, elaborando tudo ali. Eu fecho a minha semana, eu olho para a minha semana que vem, eu fecho ali os meus pacientes, eu evoluo, vejo quem vai trocar, e aí eu dou atenção aos meus vídeos, né? Quantos vídeos eu fiz hoje? Quantos vídeos eu fiz essa semana? Quantos eu vou fazer semana que vem? A gente precisa ter esse tempo para a gente sentar para fazer isso, né, Leila? Muito. Isso que você falou, tudo tem a ver com mentalidade empreendedora e comportamento. Eu vejo, Sabrina, que é uma das coisas que mais pega, sabe? Nas consultorias que eu faço. Teve uma consultoria, inclusive, que eu fui um pouquinho dura. Eu dei uma cacetada, assim, porque às vezes você tem que dar uma cacetada. Mas a gente precisa, né? A gente precisa de mentores mentores dessa forma. A cliente falou alguma coisa assim pra mim. Mas isso aí é muito difícil, mas não sei o que. Eu virei pra ela e falei assim, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? Ela falou, eu preciso conquistar mais clientes. Então você precisa fazer isso. Você não quer isso? Eu escutei isso aí de uma pessoa uma vez, na verdade, uma outra pessoa falou, mas isso aí é difícil. Sabe o que a pessoa respondeu? Viver é difícil. Eu nunca esqueci isso. E realmente, empreender é difícil, né? Se a gente caiu nessa área, a gente tem tarefas que a gente precisa realizar. Nem tudo que a gente faz, a gente está querendo, a gente está com motivação, né? Mas a gente tem que ter a palavrinha mágica, que é dedicação. Nem sempre você tem motivação, né? Nem sempre. Para viver, para levantar da cama, para ir para o trabalho, para executar vídeos, para fazer lives. Nem sempre você está motivado, né? A motivação às vezes não vem. Mas o que tem que ter nessa vida desse empreendedor que resolveu abrir o seu negócio e empreender? Dedicação. Então, se faltou motivação, coloca a dedicação na frente, né? Disciplina, né? Para isso. Tem que fazer. E a melhor coisa para o fisioterapeuta é encarar como um atendimento. Porque se ele é dedicado, disciplinado para isso, ele também tem que ser para suas outras coisas. Inclusive na produção de conteúdo, né? Inclusive na produção de vídeo. Tem que ter a mesma disciplina, né? Se não tem, não adianta, Leila. É tendência a ficar na mesmice, a tendência é aquele profissional ser esquecido, porque, né, isso daqui que a gente está hoje vivendo são as páginas amarelas de antigamente, né? E que as só vai se intensificar. Tinha aquele livrinho lá com as páginas amarelas lá do lado do telefone e você ia procurar lá o fisioterapeuta e o estúdio de Pilates, né? Hoje é aqui, né? Então quem não tá aqui tá fora das páginas amarelas, né? É isso aí. E assim, eu penso assim, sabe, Sabrina, tá sempre tudo bem. Porque a gente tem que entender qual é o momento da gente na vida, o que a gente quer, qual é o nível de esforço que a gente quer dedicar, qual é o resultado. Tá tudo bem, é tudo com você. Eu sempre falo isso. Não adianta a gente projetar no outro, na situação, na vida, a responsabilidade pelas coisas que a gente não conquista. Se eu quero, eu tenho que fazer. É autorresponsabilidade o tempo todo. E aí cada pessoa realmente vai se encaixar aí dentro do seu tempo e tá tudo certo. Autorresponsabilidade, uma palavra muito importante também, muito boa para o nosso nicho. Autorresponsabilidade. Nem sempre você vai ter aquele tapinha falando, vai fazer, vai. Não, é você com você mesmo, né? E esse compromisso a gente tem que ter desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente fecha a porta do nosso empreendimento. Se é que essa porta é fechada, né? Porque a gente acaba levando para tarde, para noite, para madrugada, para final de semana, para feriado, para férias, né, Leila? A gente acaba levando o nosso trabalho, né? Com certeza, isso aí. Infelizmente, o Instagram tem um limite aqui pra gente, a gente ficaria horas aí, né? Mas eu vou fazer minha última pergunta aqui para você, Leila, para escutar suas últimas dicas aí. É possível, com pouco recurso, a gente produzir bons vídeos? Você tem dica de ferramentas que sejam gratuitas? O que você diz aí para nós, colegas aí, fisioterapeutas, retomarem os seus estudos? É muito possível com pouco recurso? Muito. Assim, você precisa de um celular.
Os celulares hoje, sabem, quase todos têm boas câmeras. Você precisa de um celular. Se você quiser um áudio melhor, você compra um microfone de lapela com R$ 120, em média você compra um. Você precisa saber usar a iluminação natural a seu favor. E você precisa... Isso é a parte técnica. Se eu quiser ter um vídeo de qualidade técnica bacana para a internet, para a rede social, para o YouTube. Sim. Todos os vídeos que eu gravo são vídeos feitos com celular. Eu nunca fiz um vídeo com câmera e tem qualidade boa. A questão que mais pega é o conteúdo. O que eu vou falar? Como que eu vou falar? Como que eu vou falar de um jeito que vai atrair a atenção das pessoas? Como que eu vou me posicionar na frente da câmera? Como que eu fico mais autêntica, mais natural? Então, essas questões, elas envolvem várias áreas do conhecimento. Então, o profissional, em suma, ele precisa buscar conhecimento. Ele precisa buscar conhecimento para ele entender usar as estratégicas de acordo com a realidade do negócio dele. Porque o estúdio de Pilates que está aqui em Varginha, no sul de Minas, onde eu estou agora, não tem a mesma necessidade do que o estúdio da Sabrine. São cidades diferentes, são negócios diferentes, são empreendedores diferentes, é tudo diferente. Então, a estratégia que a Sabrine vai usar, de repente, vai funcionar muito bem para ela, mas não vai funcionar muito bem aqui. Então, assim, o profissional tem que ter mais acesso a conhecimento, ele tem que buscar profissionais que ajudem ele, né? Esse trabalho que eu faço é um trabalho nesse sentido, com consultoria e mentoria para o profissional entender como que ele vai gravar um vídeo estratégico coerente com a marca dele, coerente com o objetivo que ele busca para o negócio dele. Agora, eu vou te falar de uma ferramenta gratuita muito bacana, e vou até citar uns dados aqui, acho que vai dar tempo. Muito legal, Sabrina, que é o Google Trends. É uma ferramenta de marketing digital. Como é que o Google Trends funciona? Quem não conhece pode depois ir lá, dar um Google e buscar. O Google Trends é uma ferramenta... Qual é o Google? Só letra pra gente. Chama Google Trends. Trends. Tendência, né? Google Trends. Sim, Trends. T-R-E-N-D-S. Google Trends. Trends. Depois a galera pode buscar lá o que significa, como é que funciona, né? E aí, qual que é a ideia? O que o Google Trends faz? Ele mostra pra gente quais são as palavras-chave que estão sendo mais buscadas no Google. Cara, o Google é o maior buscador do mundo. Não precisa dizer mais nada, todo mundo sabe disso. Se muita gente está buscando alguma coisa no Google, é porque muita gente tem interesse nisso. Então, sim, o que você vai fazer? O que é... Eu vou dar uma... A Lud escreveu aí como é que escreve o Google Trends. Como é que você pode usar... Obrigada, Lud. Trends. Sim. Como é que você pode usar o Google Trends? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa lá com a palavra Pilates. Eu coloquei a palavra Pilates lá e eu pesquisei nos últimos 6 meses o que a galera tem buscado mais relacionado à palavra Pilates. Então, a pessoa, quando ela digita lá no Google Pilates, o que ela digita depois? Ou o que ela digita antes? Pilates o quê? Antes Pilates e o quê? E aí, nessa pesquisa que eu fiz, Sabrine, de 6 meses de pesquisa, eu vi lá que está em grande ascensão, ou seja, teve um pico de procura, de aumento de procura no Google, pelos seguintes termos relacionados a Pilates. Olha só. Pilates lupo, bola de Pilates 75 centímetros, meia de Pilates. Eu pesquisei Pilates lupo, eu falei, cara, será que Pilates lupo é um tipo de Pilates? Porque eu não conheço. Eu falei, será que é um tipo de Pilates? Ou será que lupo é a marca da meia? E eu vi que é a marca da meia. Olha que curioso, Sabrine. As pessoas estão procurando 2 dos termos mais buscados em ascensão, estão relacionados a um produto ligado ao que você oferece. Meia de Pilates. Então, qual que é a dica? Ou bola, né? Ou bola, né? 2 produtos, né? 2 acessórios, no caso. Então, olha só que legal. Isso é o que eu chamo de tema transversal. A Sabrine, que tem o estúdio de Pilates, ela vende meia? Não. A Sabrine vende serviço de Pilates. Ou exercício de Pilates. Mas o cliente, o seu potencial cliente, está procurando por meia. Se muita gente está pesquisando sobre isso no Google, é sinal de que tem uma chance muito grande dos seus potenciais clientes também se interessarem nisso. Então, olha o que esse profissional pode fazer. Grave um vídeo falando 3 dicas para você encontrar a meia ideal para fazer Pilates. Perfeito, Leila. Ou bola de Pilates, qual é a melhor? Cara, a pessoa vai prestar atenção em você. Ela vai falar assim, pô, eu tô procurando uma bola de Pilates porque eu não Era isso que eu queria, entendi. Perfeito. Você vai comunicar com o que ele deseja. E você tá gerando E que, na verdade, não é ele, né? São vários eles, né? Porque se foi lá buscar é porque a tendência tá muito grande, né?
de Exato, interesse. Então, você vai exato, comunicar com exato. várias pessoas. Você vai comunicar com várias pessoas. E aí, Sabrina, por exemplo, vamos imaginar essa situação. Uma pessoa que não é seu cliente vê esse vídeo da meia ou da bola, ela tá interessada nesse assunto, ela vê o seu vídeo, ela, pô, que legal, gostei da dica que a Sabrina me deu naquele vídeo, vou comprar essa bola agora depois de ver o vídeo da Sabrina. Passa um tempo, ele vai procurar pelo Pilates, eu preciso fazer, quero fazer, já gosto de Pilates, é na Sabrina que eu vou, porque ela me forneceu conteúdo de valor, porque a Sabrina se importou comigo, porque a Sabrina entregou uma coisa que era importante para mim. Olha a Perfeito. importância disso, né? É assim que funciona. Isso é vídeo estratégico, né? Com certeza, total, estratégico e gratuito, né? E de valor. É isso aí. E com ferramenta gratuita, exatamente. É realmente a gente saber o que a gente vai pesquisar mesmo, né? E elaborar o conteúdo para aquele público que está buscando aquilo, né? Uma ferramenta e uma dica gratuita e super relevante, né? Super relevante. Isso aí. Perfeito, Leila. Nossa, a gente ficaria aqui horas conversando sobre isso, né? A gente ficaria aqui mais um tempão, eu falaria aqui várias perguntas, várias dicas, várias dúvidas de colegas até que não sabem como gravar vídeos e não sabem por onde começar, mas a gente sabe da importância, da necessidade e sem muita produção para quem está começando, o negócio é realmente fazer, né, Leila, para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas conheçam a sua forma de falar, de se comunicar, a sua postura, a sua maneira de trabalhar, né? Então, eu acho que realmente é começar. A dica principal aí para os nossos colegas é realmente começar, né? A gente escuta muito isso, né? Mas a gente coloca pouco em prática, né? Ah, todos os dias você tem que estar no story, todos os dias. Mas aí poucas pessoas colocam em prática, né? E não sabem o que vão falar nos stories, né? Não tem essa programação. É realmente se organizar, né? E começar a falar de forma natural e com conteúdo realmente que possa unir mesmo essa nossa audiência, né? Esse nosso público de informação e de orientação aí relevante, né? Ah, eu adorei suas dicas, muito obrigada. Vou usar para mim, com certeza. E tenho certeza que vai ajudar muitos colegas fisioterapeutas, muitos colegas que passaram aqui, que estão aqui, outros que vão estar assistindo aí no gravado. Essa live fica aqui no nosso feed. E quem quiser aí o trabalho da Leila, também super recomendo. Já fui cliente, vou voltar a ser futuramente. E além de ser uma profissional incrível aí, é uma pessoa boa que espero conhecer pessoalmente, junto aí depois da Ludmilla, aí, depois que tudo isso passar. E quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Leila, pela sua disponibilidade, pelas suas dicas, né, pelo seu interesse em estar dividindo um pouquinho mais do seu trabalho com a gente. Eu que agradeço, Sabrina. E eu vou te falar uma coisa que eu achei muito relevante que você disse no momento da live e que eu tenho certeza que isso que você disse inspira os seus colegas, os outros fisioterapeutas que ainda não fazem o que você faz. E teve um determinado momento que você falou assim... eu tô aqui no meu, eu poderia estar em casa, mas estou aqui no meu estúdio, eu tô gravando aqui mesmo e eu faço onde eu tô, com os recursos que eu tenho. Isso é fundamental, porque a gente fica muitas vezes achando que a gente tem que ter o celular mais top, a gente tem que ter a luz mais foda, o microfone mais isso, que eu tenho que estar perfeita, que eu não posso ter mancha, que eu não posso... Cara, esquece essa neura. Você tem que fazer com o recurso que você tem. É isso que você falou. Empreender muito sobre isso, sabe, Sabrina? Sobre atitude. Então, assim... Até você mostrar quem é você, né, Leila? Mostrar quem é você, né? Não adianta, você não tá todos os dias de escova, né? Então, por que a live tem com escova, né? Então, a mulher tem muito isso, né? Você que trabalha diretamente com empreendedoras, né? E aí elas deixam de fazer, elas deixam, a oportunidade passa, aquela dica valiosa que ela podia dar aquele dia, já passou, amanhã já não serve, né? E por, às vezes, crenças limitantes que limitam muito o profissional, né? Eu vejo muito isso em colegas. É realmente começar, né? Entender o propósito, né, de cada um, entender o propósito do vídeo, entender o que você está falando, para quem você está falando, né, Leila? E começar. Não tem essa de superprodução, né? Não, É começar. exatamente.
E claro, o dia que você for tirar para fazer um vídeo bacana, uma propaganda, ou um anúncio, uma coisa que você queira que, né, que seja mais produzido, aí sim você vai se organizar para isso. Mas o dia a dia, como você falou, né, que tudo é muito orgânico, gostei muito dessa palavra, porque realmente é o que representa, né? É tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. E a gente tem que acompanhar aí essa rapidez, né? A gente tem que acompanhar esse dinamismo, né? Esse processo. Não dá pra gente esperar. O ontem já passou, o agora, uma hora atrás já passou, né? E a gente ainda vê pessoas esperando muito, né? A oportunidade, o dia que eu vou estar melhor, o dia que eu... para poder começar, né? Levar conteúdos de valor aqui para suas redes, né? Para os seus negócios, né? E Mas é passa. isso aí. É começar. Eu vejo muito, Sabrina, assim, ainda linkado a essa situação que a gente estava citando, o seguinte, eu acabei de ler um livro excelente da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu não sei se você já reparou, mas é um dos motivos frequentes para as pessoas procrastinarem nos vídeos. Elas falam assim, não vou gravar porque ainda não estou bem. Ou essa busca enlouquecedora, essa neura chatíssima, que é o saco da perfeição. Eu li uma coisa nesse livro que me impactou demais. Ela diz no livro o seguinte: as pessoas que são perfeccionistas ou que buscam a perfeição, elas falam que elas são assim porque elas querem evoluir, mas isso é uma mentira. A verdade dentro delas, que às vezes elas não contam para si mesmas, ou que às vezes elas não têm consciência, é de que quem busca demais a perfeição está muito preocupado em satisfazer uma necessidade do outro. Quando a gente entende que não é essa a parada, que não é isso, eu não tenho que, nem tenho que aparecer assim porque eu tenho que satisfazer o outro, eu tenho que aparecer assim para mostrar a minha verdade, para servir aquilo que eu tenho interesse primeiro para mim. Isso não é egoísmo, não. Isso é o sentido da vida mesmo. Não, eu não tenho que fazer para você, fazer por você, né? Se refletir no outro, ótimo. Isso aí. Então, assim, sabe? E largar essas neuras, é isso que você falou, são as crenças limitantes. E fazer, agir, e depois que começar a gravar, e corrigindo, ajustando os processos. Eu acredito muito nisso. Eu falo sempre da importância, eu uso as hashtags vai lá e grava. Eu, o tempo inteiro na minha comunicação, eu friso isso da importância da ação. Né? E é com a prática, né, Leila? É só com a prática que você vai corrigir, né? Não adianta você ficar só na teoria, né? Preciso corrigir isso, preciso aquilo. Você tem que começar. E depois você vai realmente ajustando, né? A sua forma de falar, a sua forma de se apresentar, né? A sua imagem, né? Mas é tudo com a prática, né? Tudo com a prática. E a gente sempre tem ajuste a fazer, sempre vai ter. Eu vejo os meus vídeos e eu vou editar e vou fazer. Pô, cara, eu podia ter feito isso naquele. Pô, cara, eu devia. Cara, eu vou fazer os próximos, mas eu não deixo. Você vai fazer nos próximos, mas aqueles lá, eles vão pro ar. Eles não vão deixar de ir pro ar, não. Eu vou fazer nos próximos. Eu também penso assim. Isso é aí. Aprimorar, mas manter o que você já teve. Até porque tem que mostrar, né, a sua evolução para você, né, pro outro, pro seu cliente. É uma evolução, né? A vida é uma evolução. É uma evolução, isso aí. Então, muito obrigada pelos seus conteúdos. Eu espero a gente fazer outra live para falar mais um pouco sobre isso. Espero que a gente troque mais, né, sobre esse assunto. São assuntos super relevantes, assuntos super atuais, né, modernos. Sempre foram e agora, então, né, depois desse momento tão desafiador aí que a gente está passando, é essa forma da gente se comunicar, da gente estar próximo do outro, como a gente está aqui, né? Eu estou aqui a 30 centímetros de você, mas ao mesmo tempo a gente está tão afastado, né? Em estados diferentes, né? Então, é muito importante, né, esse assunto, até para a gente poder estar alcançando quanto maior, né, o número de pessoas, melhor, né? Obrigada, tá, Leila? Eu que agradeço, foi um prazer, Sabrina. Adorei a energia, a conexão. Eu vi que a gente se conecta em vários pontos mesmo. Muito legal. Isso aí. Espero te conhecer pessoalmente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que entraram. Obrigada aos que estão aí no gravado. Depois, essa live vai ficar aqui no feed, Leila. Depois, se quiser, envio também para você, para que outras pessoas recebam as nossas dicas aí. Quero demais, quero demais. Gratidão, Sabrina. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada, beijo. Parabéns para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Método você funciona como outro. Cada um tem um método. Sim. O que eu acho é que o conteúdo em vídeo ele tem que estar dentro dessa programação das postagens, que é uma programação mais ampla, do conteúdo que vai ser programado ali para aquele primeiro mês seguinte da rede social. E aí, o que eu acho que é uma coisa que ajuda bastante na questão da método você funciona como outro. Cada um tem um método. Sim. O que eu acho é que
o conteúdo em vídeo ele tem que estar dentro dessa programação das postagens, que é uma programação mais ampla, do conteúdo que vai ser programado ali para aquele primeiro mês seguinte da rede social. E aí, o que eu acho que é uma coisa que ajuda bastante na questão da facilidade? Porque é o que você falou, você tem várias atividades. Você dá aula, você faz a gestão administrativa, você é o RH do seu negócio, você tem um monte de coisa. E às vezes esse fato de ter muitas coisas faz com que o profissional procrastine a gravação de vídeos. A live é uma ótima forma de você aproveitar conteúdo. Você faz isso muito bem, você grava as lives, que a live é o conteúdo raiz, é o vídeo raiz, que é o vídeo extenso e longo, e você tira aqui vídeos curtinhos, que são os vídeos Nutella ou Nugget. Você já se comprometeu em fazer, né? Você já se comprometeu a fazer, você faz. Uma outra forma que eu vejo pouquíssimas pessoas usando é reaproveitar os stories. Esses dias eu até postei um vídeo citando justamente Bacana, isso. eu vi essa sua dica. Bacana, é você pegar o conteúdo que você colocou no Stories e colocar no feed, já que lá ele vai sair, né? 24 horas. Exato. Porque assim, pensa que amanhã você vai fazer o conteúdo justamente mostrando uma medida sanitária específica lá do seu estúdio, tá? E aí você gravou aquele Stories, você tem ali um vídeo, vamos colocar aí de 45 segundos, que você gravou pro Stories. Antes de você pegar ele ali no Stories, colocar GIF, colocar texto, encher aquele vídeo de elemento, a minha dica é, pega aquele vídeo que você gravou e baixa ele no rolo da sua câmera. Porque depois você vai pegar aquele vídeo, editar num programa de edição, colocar no formato específico para o feed e aí sim publicar. Então essa forma é uma forma fácil, que as pessoas geralmente já produzem um conteúdo ali para Stories, e você reaproveitar aquilo. Agora, é interessante sim, é importante sim, você produzir os conteúdos específicos para o IGTV, por exemplo, que é um conteúdo mais longo, e aí pensar um conteúdo. O que eu sugiro? Que o profissional tire um momento, sei lá, às vezes ele tem um dia por mês que é um dia mais tranquilo, e ele programe naquele dia gravar 3, 4, 5 vídeos de uma vez só. Vídeos curtos, 1 minuto e meio, 2 minutos, ó. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre a minha história, o segundo vídeo aqui eu vou gravar sobre um caso específico de um paciente que eu acho que é muito comum, e aí ele vai fazendo isso. A Lud falou aqui. Ai, gente, ela pediu a aula de aproveitar os stories. Perfeito, Ludmila. Dica da Leila. Eu vi essa dica. É de você realmente pegar o conteúdo lá dos stories, guarda ele, e lá na frente você acaba usando ele como vídeo. Formata, coloca lá a headline direitinho, se você colocar a legenda, coloca, né? Para você estar reaproveitando essa sua informação, orientação, divulgação, né, do seu negócio. Isso aí é muito bacana também. Eu procuro fazer... Pode falar, Leila. O próprio Reels ali também, Sabrina. Então, por exemplo, às vezes eu vejo que a pessoa tem o hábito de postar o Reels ali na hora. Por que você não programa, tira um dia da sua semana e você grava 4 Reels, vídeos de uma vez e você salva tudo no rolo de sua... Você não precisa publicar naquele dia. Isso dá um adianto do caramba para a vida da gente, entende? Então, eu uso aqui no estúdio, acho que serve até como dica para os colegas. Eu coloco como, além das lives, né, que eu já me comprometi em estar aqui, justamente para estar fazendo esse tipo de conteúdo, né, longo, para depois a gente estar aproveitando esse material para divulgar para mais pessoas. Além disso, nós fisioterapeutas, a gente precisa de fazer evolução, né, dos nossos pacientes. Isso é um calo para a gente. Porque, como eu falei, o fisioterapeuta coloca a mão na massa e só sabe atender, chega um paciente, sai, chega outro, chegam 2, chegam 3, se você está atendendo 3, enfim. É uma rotatividade grande. Quando você vê, sua manhã já acabou, seu dia já acabou. Então, a dica é, o fisioterapeuta tirar um horário como se fosse o horário do atendimento. Como se ele fosse atender alguém. Então, ele precisa estar ali naquele horário para atender alguém. E esse alguém é o estúdio dele. Então, ele vai tirar aquela 1 hora ou 2 horas, dependendo da lista de atividades que ele for executar, e aí ele vai fazer a evolução dos seus pacientes, dos seus alunos, que é uma ficha onde você tem que dizer o que você fez, como ele estava, como ele saiu. Isso é puro atendimento. Então, a gente tem que fazer, é a obrigação da gente fazer isso. E, além de você fazer isso, você vai arrumar a sua rotina administrativa, aquele dia, o que entrou, o que saiu no seu estúdio. E aí você vai acrescentar a sua postagem do dia seguinte, você vai elaborar aquele conteúdo e aquele vídeo ali que você vai fazer no story, que você vai, né, criar essa linha, né, de atividades, exatamente, e encarar ela como se fosse um horário de atendimento, né? Porque se a gente não coloca esse horário, as coisas são muito atropeladas dentro de um estúdio, né? Justamente porque a rotina é muito grande. E aí, o fisioterapeuta não faz, ele acaba negligenciando isso, né?
E aí não faz post, não faz vídeo, não divulga, ou divulga qualquer coisa, pega uma foto lá no Google e posta. Então, assim, acaba sendo... Travou um pouquinho, agora voltou. Acaba você negligenciando realmente um assunto tão importante e uma atividade tão importante dentro do seu estúdio. E que os vídeos estejam encaixados aí, né, nessa linha, né? Eu acho que essa é uma dica bacana. Normalmente eu tiro a sexta-feira, eu tenho 2 horinhas, 3 horinhas, dependendo da atividade. Eu não tô nem na minha casa, eu tô dentro do meu estúdio nesse dia. Então é nesse dia que eu me comprometi como se fossem pacientes. Eu tenho que estar ali naquele horário, naquele dia, elaborando tudo ali. Eu fecho a minha semana, eu olho para a minha semana que vem, eu fecho ali os meus pacientes, eu evoluo, vejo quem vai trocar, e aí eu dou atenção aos meus vídeos, né? Quantos vídeos eu fiz hoje? Quantos vídeos eu fiz essa semana? Quantos eu vou fazer semana que vem? A gente precisa ter esse tempo para a gente sentar para fazer isso, né, Leila? Muito. Isso que você falou, tudo tem a ver com mentalidade empreendedora e comportamento. Eu vejo, Sabrina, que é uma das coisas que mais pega, sabe? Nas consultorias que eu faço. Teve uma consultoria, inclusive, que eu fui um pouquinho dura. Eu dei uma cacetada, assim, porque às vezes você tem que dar uma cacetada. Mas a gente precisa, né? A gente precisa de mentores mentores dessa forma. A cliente falou alguma coisa assim pra mim. Mas isso aí é muito difícil, mas não sei o que. Eu virei pra ela e falei assim, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? Ela falou, eu preciso conquistar mais clientes. Então você precisa fazer isso. Você não quer isso? Eu escutei isso aí de uma pessoa uma vez, na verdade, uma outra pessoa falou, mas isso aí é difícil. Sabe o que a pessoa respondeu? Viver é difícil. Eu nunca esqueci isso. E realmente, empreender é difícil, né? Se a gente caiu nessa área, a gente tem tarefas que a gente precisa realizar. Nem tudo que a gente faz, a gente está querendo, a gente está com motivação, né? Mas a gente tem que ter a palavrinha mágica, que é dedicação. Nem sempre você tem motivação, né? Nem sempre. Para viver, para levantar da cama, para ir para o trabalho, para executar vídeos, para fazer lives. Nem sempre você está motivado, né? A motivação às vezes não vem. Mas o que tem que ter nessa vida desse empreendedor que resolveu abrir o seu negócio e empreender? Dedicação. Então, se faltou motivação, coloca a dedicação na frente, né? Disciplina, né? Para isso. Tem que fazer. E a melhor coisa para o fisioterapeuta é encarar como um atendimento. Porque se ele é dedicado, disciplinado para isso, ele também tem que ser para suas outras coisas. Inclusive na produção de conteúdo, né? Inclusive na produção de vídeo. Tem que ter a mesma disciplina, né? Se não tem, não adianta, Leila. É tendência a ficar na mesmice, a tendência é aquele profissional ser esquecido, porque, né, isso daqui que a gente está hoje vivendo são as páginas amarelas de antigamente, né? E só vai se intensificar. Tinha aquele livrinho lá com as páginas amarelas lá do lado do telefone e você ia procurar lá o fisioterapeuta e o estúdio de Pilates, né? Hoje é aqui, né? Então quem não tá aqui tá fora das páginas amarelas, né? É isso aí. E assim, eu penso assim, sabe, Sabrina, tá sempre tudo bem. Porque a gente tem que entender qual é o momento da gente na vida, o que a gente quer, qual é o nível de esforço que a gente quer dedicar, qual é o resultado. Tá tudo bem, é tudo com você. Eu sempre falo isso. Não adianta a gente projetar no outro, na situação, na vida, a responsabilidade pelas coisas que a gente não conquista. Se eu quero, eu tenho que fazer. É autorresponsabilidade o tempo todo. E aí cada pessoa realmente vai se encaixar aí dentro do seu tempo e tá tudo certo. Autorresponsabilidade, uma palavra muito importante também, muito boa para o nosso nicho. Autorresponsabilidade. Nem sempre você vai ter aquele tapinha falando, vai fazer, vai. Não, é você com você mesmo, né? E esse compromisso a gente tem que ter desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente fecha a porta do nosso empreendimento. Se é que essa porta é fechada, né? Porque a gente acaba levando para tarde, para noite, para madrugada, para final de semana, para feriado, para férias, né, Leila? A gente acaba levando o nosso trabalho, né? Com certeza, isso aí. Infelizmente, o Instagram tem um limite aqui pra gente, a gente ficaria horas aí, né? Mas eu vou fazer minha última pergunta aqui para você, Leila, para escutar suas últimas dicas aí. É possível, com pouco recurso, a gente produzir bons vídeos? Você tem dica de ferramentas que sejam gratuitas? O que você diz aí para nós, colegas aí, fisioterapeutas, retomarem aí os seus estudos? É muito possível. Com pouco recurso? Muito. Assim, você precisa de um celular.
Os celulares hoje, sabe, quase todos têm boas câmeras. Você precisa de um celular. Se você quiser um áudio melhor, você compra um microfone de lapela com R$ 120, em média você compra um. Você precisa saber usar a iluminação natural a seu favor. E você precisa... Isso é a parte técnica. Se eu quiser ter um vídeo de qualidade técnica bacana para a internet, para a rede social, para o YouTube. Sim. Todos os vídeos que eu gravo são vídeos feitos com celular. Eu nunca fiz um vídeo com câmera e tem qualidade boa. A questão que mais pega é o conteúdo. O que eu vou falar? Como que eu vou falar? Como que eu vou falar de um jeito que vai atrair a atenção das pessoas? Como que eu vou me posicionar na frente da câmera? Como que eu fico mais autêntica, mais natural? Então, essas questões, elas envolvem várias áreas do conhecimento. Então, o profissional, em suma, ele precisa buscar conhecimento. Ele precisa buscar conhecimento para ele entender usar as estratégicas de acordo com a realidade do negócio dele. Porque o estúdio de Pilates que está aqui em Varginha, no sul de Minas, onde eu estou agora, não tem a mesma necessidade do que o estúdio da Sabrine. São cidades diferentes, são negócios diferentes, são empreendedores diferentes, é tudo diferente. Então, a estratégia que a Sabrine vai usar, de repente, vai funcionar muito bem para ela, mas não vai funcionar muito bem aqui. Então, assim, o profissional tem que ter mais acesso a conhecimento, ele tem que buscar profissionais que ajudem ele, né? Esse trabalho que eu faço é um trabalho nesse sentido, com consultoria e mentoria para o profissional entender como que ele vai gravar um vídeo estratégico coerente com a marca dele, coerente com o objetivo que ele busca para o negócio dele. Agora, eu vou te falar de uma ferramenta gratuita muito bacana, e vou até citar uns dados aqui, acho que vai dar tempo. Muito legal, Sabrina, que é o Google Trends. É uma ferramenta de marketing digital. Como é que o Google Trends funciona? Quem não conhece pode depois ir lá, dar um Google e buscar. O Google Trends é uma ferramenta... Qual é o Google? Só lembra pra gente. Chama Google Trends. Trend. Tendência, né? Google Trends. Sim, Trend. T-R-E-N-D-S. Google Trends. Trends. Depois a galera pode buscar lá o que significa, como é que funciona, né? E aí, qual que é a ideia? O que o Google Trends faz? Ele mostra pra gente quais são as palavras-chave que estão sendo mais buscadas no Google. Cara, o Google é o maior buscador do mundo. Não precisa dizer mais nada, todo mundo sabe disso. Se muita gente está buscando alguma coisa no Google, é porque muita gente tem interesse nisso. Então, sim, o que você vai fazer? O que é... Eu vou dar uma... A Lud escreveu aí como é que escreve o Google Trends. Como é que você pode usar... Obrigada, Lud. Trends. Sim. Como é que você pode usar o Google Trends? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa lá com a palavra Pilates. Eu coloquei a palavra Pilates lá e eu pesquisei nos últimos 6 meses o que a galera tem buscado mais relacionado à palavra Pilates. Então, a pessoa, quando ela digita lá no Google Pilates, o que ela digita depois? Ou o que ela digita antes? Pilates o quê? Antes Pilates e o quê? E aí, nessa pesquisa que eu fiz, Sabrine, de 6 meses de pesquisa, eu vi lá que está em grande ascensão, ou seja, teve um pico de procura, de aumento de procura no Google, pelos seguintes termos relacionados a Pilates. Olha só. Pilates lupo, bola de Pilates 75 centímetros, meia de Pilates. Eu pesquisei Pilates lupo, eu falei, cara, será que Pilates lupo é um tipo de Pilates? Porque eu não conheço. Eu falei, será que é um tipo de Pilates? Ou será que lupo é a marca da meia? E eu vi que é a marca da meia. Olha que curioso, Sabrina. As pessoas estão procurando 2 dos termos mais buscados em ascensão, estão relacionados a um produto ligado ao que você oferece. Meia de Pilates. Então, qual que é a dica? O que Ou bola, né? Ou bola, né? 2 produtos, né? 2 acessórios, no caso. Então, olha só que legal. Isso é o que eu chamo de tema transversal. A Sabrine, que tem o estúdio de Pilates, ela vende meia? Não. A Sabrine vende serviço de Pilates. Ou exercício de Pilates. Mas o cliente, o seu potencial cliente, está procurando por meia. Se muita gente está pesquisando sobre isso no Google, é sinal de que tem uma chance muito grande dos seus potenciais clientes também se interessarem nisso. Então, olha o que esse profissional pode fazer. Grave um vídeo falando 3 dicas para você encontrar a meia ideal para fazer Pilates. Perfeito, Leila. Ou bola de Pilates, qual é a melhor? Cara, a pessoa vai prestar atenção em você. Ela vai falar assim, pô, eu tô procurando uma bola de Pilates porque eu não Era isso que eu queria, entendi. Perfeito. Você vai comunicar com o que ele deseja. E você tá gerando... E que, na verdade, não é ele, né? São vários deles, né? Porque se foi lá buscar é porque a tendência tá muito grande, né?
de Exato, interesse. Então, você vai exato, comunicar com exato. várias pessoas. Você vai comunicar com várias pessoas. E aí, Sabrina, por exemplo, vamos imaginar essa situação. Uma pessoa que não é seu cliente vê esse vídeo da meia ou da bola, ela tá interessada nesse assunto, ela vê o seu vídeo, ela, pô, que legal, gostei da dica que a Sabrina me deu naquele vídeo, vou comprar essa bola agora depois de ver o vídeo da Sabrina. Passa um tempo, ele vai procurar pelo Pilates, eu preciso fazer, quero fazer, já gosto de Pilates, é na Sabrina que eu vou, porque ela me forneceu conteúdo de valor, porque a Sabrina se importou comigo, porque a Sabrina entregou uma coisa que era importante para mim. Olha a Perfeito. importância disso, né? É assim que funciona. Isso é vídeo estratégico, né? Com certeza, total, estratégico e gratuito, né? E de valor. É isso aí. E com ferramenta gratuita, exatamente. É realmente a gente saber o que a gente vai pesquisar mesmo, né? E elaborar o conteúdo para aquele público que está buscando aquilo, né? Uma ferramenta e uma dica gratuita e super relevante, né? Super relevante. Isso aí. Perfeito, Leila. Nossa, a gente ficaria aqui horas conversando sobre isso, né? A gente ficaria aqui mais um tempão, eu falaria aqui várias perguntas, várias dicas, várias dúvidas de colegas até que não sabem como gravar vídeos e não sabem por onde começar, mas a gente sabe da importância, da necessidade e sem muita produção para quem está começando, o negócio é Isso aí. realmente fazer, né, Leila, para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas conheçam a sua forma de falar, de se comunicar, a sua postura, a sua maneira de trabalhar, né? Então, eu acho que realmente é começar. A dica principal aí para os nossos colegas é realmente começar, né? A gente escuta muito isso, né? Mas a gente coloca pouco em prática, né? Ah, todos Sabrina. os dias você tem que estar no story, todos os dias. Mas aí poucas pessoas colocam em prática, né? E não sabem o que vão falar nos stories, né? Não tem essa programação. É realmente se organizar, né? E começar a falar de forma natural e com conteúdo realmente que possa unir mesmo essa nossa audiência, né? Esse nosso público de informação e de orientação aí relevante, né? Ah, eu adorei suas dicas, muito obrigada. Ah, Vou que usar bom. para mim, com certeza, e tenho certeza que vai ajudar muitos colegas fisioterapeutas, muitos colegas que passaram aqui, que estão aqui, outros que vão estar assistindo aí no gravado. Essa live fica aqui no nosso feed. E quem quiser aí o trabalho da Leila, também super recomendo. Já fui cliente, vou voltar a ser futuramente. E além de ser uma profissional incrível aí, é uma pessoa boa que espero conhecer pessoalmente, junto Vamos, aí com depois da certeza. Ludmilla, aí, depois que tudo isso passar. Vamos E marcar um quero te cafezinho. agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Leila, pela sua disponibilidade, pelas suas dicas, né, pelo seu interesse em estar dividindo um pouquinho mais do seu trabalho com a gente. Eu que agradeço, Sabrina. E eu vou te falar uma coisa que eu achei muito relevante que você disse no momento da live e que eu tenho certeza que isso que você disse inspira os seus colegas, os outros fisioterapeutas que ainda não fazem o que você faz. E teve um determinado momento que você falou assim, eu tô aqui no meu, eu poderia estar em casa, mas estou aqui no meu estúdio, eu tô gravando aqui mesmo e eu faço onde eu tô, com os recursos que eu tenho. Isso é fundamental, porque a gente fica muitas vezes achando que a gente tem que ter o celular mais top, a gente tem que ter a luz mais foda, o microfone mais isso, que eu tenho que estar perfeita, que eu não posso ter mancha, que eu não posso... Cara, esquece essa neura. Você tem que fazer com o recurso que você tem. É isso que você falou. Empreender muito sobre isso, sabe, Sabrina? Sobre atitude. Então, assim... Até você mostrar quem é você, né, Leila? Mostrar quem é você, né? Não adianta, você não tá todos os dias de escova, né? Então, por que a live tem que ter com escova, né? Então, a mulher tem muito isso, né? Você que trabalha muito, diretamente com muito, empreendedoras, né? E aí muito. elas deixam de fazer, elas deixam, a oportunidade passa, aquela dica valiosa que ela podia dar aquele dia, já passou, amanhã já não serve, né? E por, às vezes, crenças limitantes que limitam muito o profissional, né? Eu vejo muito isso em colegas. É realmente começar, né? Entender o propósito, né, de cada um, entender o propósito do vídeo, entender o que que você está falando, para quem você está falando, né, Leila? E começar. Não tem essa de superprodução, né? Não, É começar. exatamente.
E claro, o dia que você for tirar para fazer um vídeo bacana, uma propaganda, ou um anúncio, uma coisa que você queira que, né, que seja mais produzido, aí sim você vai se organizar para isso. Mas o dia a dia, como você falou, né, que tudo é muito orgânico, gostei muito dessa palavra, porque realmente é o que representa, né? É tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. E a gente tem que acompanhar aí essa rapidez, né? A gente tem que acompanhar esse dinamismo, né? Esse processo. Não dá pra gente esperar. O ontem já passou, o agora, uma hora atrás já passou, né? E a gente ainda vê pessoas esperando muito, né? A oportunidade, o dia que eu vou estar melhor, o dia que eu... para poder começar, né? Levar conteúdos de valor aqui para suas redes, né? Para os seus negócios, né? E Mas é passa. isso, é começar. Eu vejo muito, Sabrina, assim, ainda linkado a essa situação que a gente estava citando, o seguinte, eu acabei de ler um livro excelente da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu não sei se você já reparou, mas é um dos motivos frequentes para as pessoas procrastinarem nos vídeos. Elas falam assim, não vou gravar porque ainda não estou bem. Ou essa busca enlouquecedora, essa neura chatíssima, que é o saco da perfeição. Eu li uma coisa nesse livro que me impactou demais. Ela diz no livro o seguinte: as pessoas que são perfeccionistas ou que buscam a perfeição, elas falam que elas são assim porque elas querem evoluir, mas isso é uma mentira. A verdade dentro delas, que às vezes elas não contam para si mesmas, ou que às vezes elas não têm consciência, é de que quem busca demais a perfeição está muito preocupado em satisfazer uma necessidade do outro. Quando a gente entende que não é essa a parada, que não é isso, eu não tenho que aparecer assim porque eu tenho que satisfazer o outro, eu tenho que aparecer assim para mostrar a minha verdade, para servir aquilo que eu tenho interesse primeiro para mim. Isso não é egoísmo, não. Isso é o sentido da vida mesmo. Não, eu não tenho que fazer por você, fazer por você, né? Se refletir no outro, ótimo. Isso aí. Então, assim, sabe? E largar essas neuras, é isso que você falou, são as crenças limitantes. E fazer, agir, e depois que começar a gravar, e corrigindo, ajustando os processos. Eu acredito muito nisso. Eu falo sempre da importância, eu uso as hashtags vai lá e grava. Eu, o tempo inteiro na minha comunicação, eu friso isso da importância da ação. Né? E é com a prática, né, Leila? Só com a prática que você vai corrigir, né? Não adianta você ficar só na teoria, né? Preciso corrigir isso, preciso aquilo. Você tem que começar. E depois você vai realmente ajustando, né? A sua forma de falar, a sua forma de se apresentar, né? A sua imagem, né? Mas é tudo com a prática, né? Tudo com a prática. E a gente sempre tem ajuste a fazer, sempre vai ter. Eu vejo os meus vídeos e eu vou editar e vou fazer. Pô, cara, eu podia ter feito isso naquele. Pô, cara, eu devia. Cara, eu vou fazer os próximos, mas eu não deixo. Você vai fazer nos próximos, mas aqueles lá, eles vão pro ar. Eles não vão deixar de ir pro ar, não. Eu vou fazer nos próximos. Eu também penso assim. Isso é aí. Aprimorar, mas manter o que você já teve. Até porque tem que mostrar, né, a sua evolução para você, né, pro outro, pro seu cliente. É uma evolução, né? A vida é uma evolução. É uma evolução, isso aí. Então, muito obrigada pelos seus conteúdos. Eu espero a gente fazer outra live para falar mais um pouco sobre isso. Espero que a gente troque mais, né, sobre esse assunto. São assuntos super relevantes, assuntos super atuais, né, modernos. Sempre foram e agora, então, né, depois desse momento tão desafiador aí que a gente está passando, é essa forma da gente se comunicar, da gente estar próximo do outro, como a gente está aqui, né? Eu estou aqui a 30 centímetros de você, mas ao mesmo tempo a gente está tão afastado, né? Em estados diferentes, né? Então, é muito importante, né, esse assunto, até para a gente poder estar alcançando quanto maior, né, o número de pessoas, melhor, né? Obrigada, tá, Leila? Eu que agradeço, foi um prazer, Sabrina. Adorei a energia, a conexão. Eu vi que a gente se conecta em vários pontos mesmo. Muito legal. Isso aí. Espero te conhecer pessoalmente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que entraram. Obrigada aos que estão aí no gravado. Depois, essa live vai ficar aqui no feed, Leila. Depois, se quiser, envio também para você, para que outras pessoas recebam as nossas dicas aí. Quero demais, quero demais. Gratidão, Sabrina. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada, beijo. Parabéns para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.